Eu saí da dança e vou te contar o porquê. Eu fiquei 4 anos afastada da dança e vou contar um pouquinho sobre isso. Começou lá atrás, quando eu estava me formando no Teatro Municipal, São Paulo, e eu comecei a observar quem é que estava ao meu redor, quais eram as possibilidades de trabalho que eu teria. Lembrando que esse vídeo é sobre a minha experiência, sobre a minha vivência, sobre os ambientes que eu estava inserida. Eu comecei a observar quais eram as possibilidades que eu teria. Então, professora de dança, meus professores já eram mais velhos, né, de 40 para cima, ou talvez diretora de escola, ou abrir uma escola, entrar numa companhia de dança, mas, né, balé de estático, cadê as audições? Não abre, gente. As pessoas com 100 anos lá dentro não abre audição. Tem outras também, outras companhias, mas a gente sabe que nem todas pagam bem, não tem tantas assim no Brasil como a gente gostaria. Então eu comecei a ficar tipo, nossa, começou a cair a ficha, sabe? A Larissa, criancinha que entrou no balé com sonho de ser bailarina, começou a ficar tipo, gente, o que tá acontecendo? Onde tá? Onde tá? Eu não tinha sido apresentada a outras maneiras. O ambiente que eu vivia também me fazia acreditar que outras maneiras de ganhar dinheiro não eram tão legais, assim, sabe? Aquele ar de superioridade que a gente sabe que o balé traz. Não adianta mentir. Eu comecei a ficar tipo, nossa, não é nada disso que eu quero fazer, sabe? Não quero dar aula pra sempre. Tá tudo bem se você dá aula pra sempre, se é o que você quer fazer, mas eu não queria. Eu queria, assim, viver o mundo, eu sempre gostei de viver, eu sou uma pessoa experimentativa, que gosta de experimentar as coisas. Então eu comecei a ficar um pouco desesperada na minha formação e, tipo, não sei o que fazer. Logo no final da minha formação do Teatro Municipal, entrei no projeto Núcleo Luz. Ali a minha mente começou a abrir um pouco mais, entender que não era só balé, só contemporâneo que existia, e que existiam outras possibilidades, tipo viver de edital. Mas ainda assim eu não conhecia outras formas também de se viver de dança. Hoje em dia também voltou mais forte o balé de artistas, né, que também é uma possibilidade, mas eu não sabia, por exemplo, de coreografar eventos, casamento, outros tipos de eventos. Aí, beleza, me formei. Falei, e agora, José? Pra onde vamos? Porque eu sempre tive vontade de sair de casa para poder viver a minha vida, comprar minhas coisas, fazer o que eu queria viver. Vou pro mundo, muito do mundo. Eu queria ajudar em casa também, eu queria ter essa independência, sabe? Eu queria poder pagar as contas, poder ajudar em casa. Aí eu me formei. Comecei a mandar currículo. E aí, gente, me ofereceram R$ 10 hora aula. R$ 10. E não era uma escola pobre. Era uma organização que tem no mundo inteiro. Cara, tipo assim, eu falei, não acredito que tiveram coragem de me oferecer R$ 10 hora aula. E antes também, quando eu me formei, me chamaram pra uma companhia, só que não iam pagar. Eu falei, mas gente, como que eu vou trabalhar então se vocês não me pagam? Nem que suco, não tem nem força pra trabalhar pra nada. Então também recusei. Eu não aceitava, gente, não é possível que é assim, não é possível me ofereceram R$ 10 hora aula. E aí, mandando currículo, eu consegui uma vaga numa empresa de coreografia para eventos, casamento, debutante, essas coisas. Que era bem legal, tinha um valor, um salário legal, tal, horário legal, tava legal. Eu fiquei uns meses e apareceu a oportunidade de fazer intercâmbio nesse mesmo lugar que me ofereceram R$ 10 hora aula. E esse intercâmbio foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. E eu fui pra trabalhar nesses acampamentos de verão, que nem filme americano mesmo, assim, lá do marshmallow na fogueira, foi tudo. Financeiramente, valeu a pena na época, porque foram elas por elas. O que eu recebi trabalhando, porque eu fui pra trabalhar mesmo e receber, o que eu recebi trabalhando pagou as contas e o que eu gastei lá. O que me deu a oportunidade de ir lá, de dar aula para as crianças no acampamento e fazer aula nas escolas que eu tinha sonho de conhecer, que era Steps on Broadway e Alvin Ailey. Faltou tempo pra Marta Graham, mas um dia, se Deus quiser, eu volto lá e realizo esse sonho. Aí eu voltei. Achei também que ia ser super legal, né? Tá no meu currículo, ter ido pra fora, ter investido mais, ter nananã. Continuava umas ofertas de hora-aula que eu ficava, gente. Mas se eu fizer as contas aqui, como que eu saio de casa? Não dá pra pagar um aluguel. Não dá pra pagar nada. Voltei a dar aula pra noivos e fiquei lá mais um tempinho. Só que aí também começou aquela coisa que a gente sabe de atrasa pagamento, paga metade aqui, metade ali. E também já não queria mais, porque não acho justo. Se eu tô indo trabalhar completo, você me pague completo. E aí, meu pai falou, por que você não abre o seu próprio estúdio? Eu falei, mas eu só tenho 21 anos, cara. Eu falei, com que dinheiro? Como? Ele, não, a gente dá um jeito, a gente dá um jeito. Eu falei, tá bom, ele me deu um super apoio. Meu ex na época também me deu muito apoio, minha mãe. E aí eu falei, então vamos, né? Já que tá todo mundo comigo, vamos lá. E a gente abriu, era uma sala, mas foi feita com muito carinho, com muita dedicação. E ficou linda. E eu comecei a dar aula para noivos, começou a chegar gente de boca a boca, de
noivos que eu já tinha coreografado em outro lugar me indicavam, dava aula para criança também de balé, entregava panfleto na porta do metrô para divulgar mais, né? Eu fiquei com esse estúdio 1 ano. Quando eu estava no estúdio, quando eu comecei no estúdio, eu comecei a estudar, porque você precisa fazer financeiro, você precisa fazer o marketing, você precisa fazer administrativo. Então eu comecei a estudar isso, tipo, nossa, uma coisa vai puxando a outra, e eu cheguei na faculdade de marketing. Falei, putz, eu vou fazer faculdade de marketing. Porque meu pai já queria que eu fizesse faculdade há muito tempo, desde quando eu estava me formando lá no municipal. Mas eu não queria fazer faculdade, porque eu passei a vida inteira estudando, o dia inteiro de tudo, e eu não queria estar 4 anos no lugar de novo. Eu nem tinha dinheiro, porque o que eu queria antes era jornalismo. E não dava, gente. Depois falei, tá, não vou fazer jornalismo, vou fazer relações públicas. Não dava, gente, não tinha de onde tirar. Vi que tinha oportunidade, a chance de fazer um tecnólogo, que é uma graduação também superior, só que de 2 anos. Falei, é essa, e eu podia pagar. Nesse período do estúdio também, na minha vida pessoal, meus pais começaram a se separar. E eles tinham que se separar fisicamente também, né, de casa. Então eu falei pro meu pai, vamos entregar o estúdio, eu sou jovem, eu posso fazer isso em outro momento da minha vida, pega esse dinheiro, é seu, e vai fazer sua vida, né? Vamos reconstruir a partir daqui. Foi assim, a gente entregou o estúdio e foi aí que eu parei de dançar realmente, porque eu tinha que ganhar dinheiro. Então eu comecei a fazer estágio numa marca de roupa para dança, que já não existe mais, mas era incrível. E de lá eu fui para uma multinacional fazer estágio, então eu já não tinha tempo para fazer aula. Também não tinha cara pra ficar pedindo aula de graça. E bolsa pra estudo pra menina, no balé a gente sabe que quase não tem, né? Tem muito mais pra menino. Aí esse tempo que eu estava fazendo o estágio, quando eu entrei, se juntou o meu estágio com os meus pais se separando. Quando eu saí da marca de roupa de dança, que eu fui pra multinacional, que eu já ganhava um pouquinho melhor na multinacional, eu e meu ex a gente foi morar juntos. Então parte do meu salário de estágio eu ajudava em casa e a outra parte eu pagava faculdade. Fiquei todo esse tempo, 4 anos, sem dançar, sem fazer nada. A dança sempre estava ali, ou fazendo umas fotos, ou sendo convidada para um videoclipe de algum amigo próximo, alguma coisa assim, sempre estava ali. Nesse último estágio, tinha um lugar que eu queria muito trabalhar, mas eu não acreditava que eu era capaz de entrar lá. E eu passava todos os dias e falava, nossa, cara, eu queria muito trabalhar aqui. Mas só gente muito foda entra aí, eu não vou conseguir nunca entrar aí. Eu comecei a fazer o processo seletivo e passei. E entrei, fiquei lá 2 anos e meio no Nubank. Entrei lá como efetivo. Eu tive condições de pagar melhor as contas. Foi quando eu voltei a fazer aulas, estudar mais a parte de danças urbanas, que eu quase não tive contato. E daí foi desenrolando, voltando a ter contato com pessoas, entrando pro mercado de eventos, de personagens vivos, voltei a fazer algumas coreografias também para casamento, dar aula substituta, dar aula particular, sempre ali no meu CLT e esses outros trabalhos à noite, final de semana, e fiquei assim até agora, quase, antes de entrar no navio. Fiz de tudo, gente. Eu já dei aula de inglês, já entreguei panfleto, já fiz recreação infantil, já fui assessora de casamento, já fiz de tudo um pouco. Estava no Nubank, aí foi quando minha mãe faleceu, muita coisa mudou na minha vida. Mas isso é um outro vídeo. Do Nubank, eu fui para um lugar que muitas pessoas me falaram para não ir, não se mete nesse meio. Mas o que eu fiz? Eu me meti. Porque eu sou uma pessoa experimentativa e eu quis experimentar tomar no cu. Aí eu fui para esse lugar, fiquei 1 ano, né? Me despediram. E eu falei assim, cara, agora é a minha última chance que eu vou dar pra dança. Tipo, não aguento mais. Não aguento mais trabalhar em 3, 4 empregos. E eu vou pegar o meu seguro-desemprego, vou investir tudo que eu posso. Só pra lá na frente eu não virar e falar, nossa, eu podia ter investido um pouco mais. Eu vou fazer tudo isso agora. Era a minha última cartada. Minha última cartada. Investi em foto, investi em vídeo. Tinha tempo, então saí falando pra todo mundo, olha, tem aula substituta, tem aula pra me passar, me passa, tô aqui, tô aqui, tô aqui. E aí, meus amigos me ajudaram nesse momento, eu sou muito grata. Me passaram aulas, me passaram turmas, me chamavam pra eventos. E nesse tempo, me apareceu no Instagram a audição pra onde eu tô hoje. E aí eu fui fazer e tal, passei e tô aqui. Finalmente, eu estou vivendo de dança. E eu entendo como viver de dança. A minha fantasia, que é também um próximo vídeo, a minha fantasia se realizou. De coisas que eu achava muito bestas, que eu escrevi nessas coisas de fantasias, que eu escrevi há muito tempo atrás. A minha fantasia, assim, meu estilo de vida ideal, eu falava, nossa, eu queria estar fazendo isso, isso, isso. Tipo, que bobo, né? E hoje eu tô vivendo. A gente ganha milhões? Não. É o justo, é o que se dá pra viver, né? Não só com dança, com qualquer outro emprego. Ganhasse um salário mínimo. Aqui no Brasil, o mínimo não é mínimo. Nesse vídeo eu queria contar um pouco da minha história pra vocês. A gente também vê que às vezes a gente vê as pessoas aqui e não sabe como elas chegaram. A gente acha que o caminho às vezes é reto. E às vezes algumas pessoas sim têm um caminho que é tipo, ai, fácil, meu tio é não sei o que, conheço não sei o que, cheguei. Mas tem pessoas que a sua vida vai fazer
caminho vai ser assim. Esse é um ponto, e o outro ponto pra gente entender se a gente vive de dança ou se a gente sobrevive de dança e como que a gente faz pra mudar isso. Porque às vezes é isso, a gente tem que fazer um outro caminho pra conseguir viver. E não é abandonar. E eu sei o quanto dói, o quanto pode ser doloroso. Tipo, eu pensei que, nossa, eu vou jogar fora todos os anos de dança que eu investi desde criança. Tempo que meus pais investiram sem ter. A minha mãe que me tirava da periferia todos os dias pra me levar pro centro da cidade pra fazer aula de balé todos os dias. E eu vou jogar isso fora. Tipo, eu não vou viver de dança. Como assim? Eu não vou. Não só por mim, sabe? Pela minha família, que investiu tanto em mim. E às vezes não é jogar no lixo. Você nunca vai jogar isso no lixo, porque isso é você. Parte de quem você é, parte da sua história. Mas você vai precisar, às vezes, deixar de lado. E isso fere o ego, dói. Eu sei o quanto dói pensar, putz, cara, eu não vou fazer um outro trabalho, eu não vou mudar o meu caminho. Mas às vezes você tá ali 10 anos no mesmo lugar e não saiu do lugar. Porque você não quer largar o osso. Então, tipo, larga o osso, se for o seu caso. Deixa o osso aqui guardado. Vai procurar outra coisa. Quando você conseguir, você volta aqui pro osso. Ele vai estar lá e você vai conseguir aproveitar muito melhor ele. Vocês possam se identificar. Me conta aí se você tá passando por isso, se você já passou por isso. Como que tá a sua trajetória na dança. E a gente se vê no próximo vídeo.